Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa sexta-feira para você. Sexta-feira, para muitos, uma alegria, uma satisfação. Ó, fim de semana chegou e tá aí, então, para muitos, para outros não, né? Como uma pessoa que me falava outro dia, celebrar numa comunidade rural e a gente conversando lá, aí a pessoa disse: Ah, padre, eu nem sei que dia é hoje. Para mim não tem dia diferente do outro, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, se é sábado, se é domingo, as coisas se repetem da mesma forma, né? O trabalho que se repete, principalmente o pessoal da zona rural, né? Que tem que tirar o leite todo dia, não tem jeito, né? Não tem sábado, não tem domingo, não tem dia santo, não tem feriado. Então, às vezes, algumas pessoas estão desse jeito, mas enfim, que a sua sexta-feira seja repleta da graça de Deus. E vamos para a palavra de Deus? Vamos para o evangelho desta sexta-feira. Hoje um pouquinho maior o evangelho, mas ainda no capítulo, agora no capítulo 12, melhor dizendo, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome, fizeram? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros eram permitidos comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, aqui nós estamos diante de um evangelho complicado, porque Jesus fala não só aos seus discípulos, mas a todo o povo, com relação àquela lei, a lei do sábado. O sábado, ele era tido como dia de repouso, é um repouso absoluto. E os discípulos de Jesus tinham passado, aqui diz o evangelho, que tinham fome, e eles arrancavam as espigas para comer. E os fariseus disseram a Jesus, condenando: Os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. O Senhor, com argumentações próprias da Escritura, aqui afirma que as necessidades básicas da vida humana se sobrepõem à lei, são maiores do que a lei. No caso, a fome das pessoas se sobrepõe à obrigação de guardar o sábado. Se tinham fome, eles não tinham o que comer, eles deveriam trabalhar, ou seja, eles deveriam colher aquelas espigas para preparar um alimento. E ele vai citar, vamos aqui novamente: Nunca lestes nas Escrituras que Davi e seus companheiros comeram os pães da oferenda reservado apenas aos sacerdotes, sem contrair pecado? E que no dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Então Jesus declara, melhor dizendo, ser o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, de todos os dias da semana. Não tem esse dia superior, com relação ao Cristo, ou seja, a vida, quando nós olhamos para a vida. E o templo, o sábado, a lei, são propostas por Jesus num segundo plano, diante da dignidade da vida humana. A vida é mais importante do que esse cumprimento dessa lei, de não ter que fazer nada. Não, vou ficar quieto, não posso fazer nada, não posso trabalhar, porque a lei é maior, a lei do sábado é maior. Não, Jesus, a lei da vida é maior. A sobrevivência, o fato de sobreviver, é maior do que qualquer outra coisa. Então, é um pouco disso, que Jesus chama a atenção, justamente porque vivia-se, eu me lembro de ter falado essa semana, daqueles que viviam um legalismo muito ferrenho: isso pode, isso não pode, você tem que fazer assim, isso você não tem que fazer.
E Jesus pedia: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados sobre os fardos, né, sobre as coisas do dia a dia. E aqui tem uma dureza, né, daquela questão da lei que era muito dura. Não, se tem fome no sábado, você não deve fazer nada. Passa fome, mas não come. Mas não é que o judeu passasse fome naquele dia. Ele deixava tudo preparado. A verdade era essa, ele deixava as coisas preparadas, ou deixa até hoje, né? Até hoje tem essa tradição também. E como há alguns anos atrás, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ir a Jerusalém, né? E lá havia, nem mesmo os elevadores, a gente aperta o botãozinho, já fica programado no dia de sábado para subir e descer, né, o tempo todo, sem que você tenha que apertar o botãozinho do elevador. Então faziam antes as coisas, mas tinha aqueles que de repente não poderiam fazer, como os discípulos que estavam em missão, né, que não poderiam trabalhar naquele dia. É como o domingo, né? Nós temos o domingo. Domingo é dia do Senhor, né? É o dia reservado para a oração, mas não quer dizer que eu não possa fazer nada nesse dia, desde que eu respeite, que eu saiba, olha, um dia que eu tenho as minhas obrigações religiosas, e uma das obrigações religiosas é ir à celebração da Santa Missa, né, aos domingos, e participar da celebração da Santa Missa dominical. Se eu faço a minha obrigação religiosa, não é também que eu vou sair por aí, né, de qualquer jeito, não tem disso, né, porque é domingo, porque é isso, aquilo. Não, a gente tem que respeitar. O respeito, ele vem em primeiro lugar, mas respeitando, mas eu tenho que fazer, né, domingo, né, começava o programa lembrando, do pessoal da fazenda, né, daqueles que moram na roça domingo. Eu não vou tirar leite, eu vou deixar lá os bezerros com fome. As vacas estão apartadas para um lado, os bezerros estão apartados para o outro, eu vou deixar o dia inteiro com fome porque hoje é domingo. Não, posso fazer sem abusar, né? Sem abusar. É uma necessidade? Vou fazer aquela necessidade e Deus estará conosco. Isso que é importante. Então, obrigado você, né, que esteve aqui conosco ouvindo essa palavra. Que Deus te abençoe. Peço a Deus que lhe conceda um final de semana repleto da sua graça também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você. Até segunda-feira, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.